Salve, salve, família vascaína, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você se atualiza e se informa sobre tudo o que acontece no Vasco. Pessoal, muitas novidades, né, para o dia de hoje, para começar bem o dia de hoje informando a vocês, né, as negociações com o Ryan, uma boa notícia, né? As negociações com o Ryan para o grupo do John Textor avançaram, né? Hoje tivemos uma informação que o John Textor aumentou a proposta por Ryan. Então, assim, se na minha opinião 60 milhões de reais, 10 milhões de euros já estava bom, agora ficou muito melhor. Com o futebol que o Ryan está demonstrando, com o futebol que o Ryan mostrou durante suas oportunidades que ele teve no time profissional do Vasco, esse valor tá mais que bom, entendeu? Tá superior ao valor que foi o nosso querido Gabriel Peck ano passado. E o Gabriel Peck estava mais pronto, né? Era um jogador mais maduro, um jogador mais pronto do que o Ryan. E no caso foi vendido pelo valor bem mais baixo, bem inferior do que o Ryan está tendo nesse momento, né? A proposta pelo Ryan, né? Então, hoje, a proposta pelo Ryan está chegando perto de 100 milhões de reais. Então, assim, é uma proposta altíssima, né? Quase irrecusável pelo futebol que ele demonstrou nessas oportunidades que ele teve na equipe principal do Vasco. Eita, meu telefone caiu. Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Qual foi essa proposta? Primeiro, temos informações que os empresários do John Textor, né, do grupo dele, estavam no jogo contra o Fluminense, onde o Ryan teve uma oportunidade de jogar durante mais ou menos 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo. Então, o Ryan, por ter entrado bem nessa partida, deu aquela tapinha de lado, né? A lateral, conseguiu fazer um, um bom lance ali naquela hora, criou uma boa oportunidade, mostrou velocidade, mostrou técnica. Por isso aí, e por ele ser muito novo, um rapaz ainda, né? Com 18 anos, tem uma estatura boa, tem velocidade, tem drible. Então, por isso tudo, né? Despertaram muito o interesse dos empresários do John Textor. Não só dele, como também do Sport, né? Lá de Portugal. E também pelo o grupo do Chelsea também. Então, assim, devido a essas concorrências, o John Textor inicialmente ofereceu 10 milhões de euros para o Vasco, chega ali perto de 60 milhões de reais. Só que agora a proposta aumentou, melhorou. Qual foi essa proposta? Foi agora os mesmos 10 milhões de euros, né? Ali, chega ali em 60 milhões de reais, mais 60 jogos no Nilton Santos, que é o campo, né, que o Vasco jogou nesse domingo passado. Né? Então, assim, mais 60 jogos lá. O que significa que 60 jogos, o Vasco, quando alugou semana passada o campo do Nilton Santos, foi alugado por 200 mil reais. 60 vezes 200 dá 12 milhões. Então, fora os 60 milhões de reais, mais 12 milhões em termos de economia, né? Para o Vasco não ter que pagar para jogar durante 2 anos esses 60 jogos lá no Nilton Santos. Então, 60 mais 12, 72. Fora esses 72 milhões, o Vasco tem uma dívida, né, com a empresa. É, só para conferir aqui, para não falar errado para vocês aqui, né? O Vasco tem uma dívida. Aqui, deixa eu ver. Com a empresa do CEO do Botafogo, Tairo Arruda. A empresa Matix. É mais ou menos isso aí. Do CEO do Botafogo, Tairo Arruda. Essa dívida que o Vasco tem, ela gira em torno de 16 milhões de reais. Então, juntando essa dívida de 16 milhões de reais
com mais 12 milhões em jogos lá no campo do Nilton Santos, né? Já dá, no caso, 16 mais 12, né? Já são 28. 28 mais 60, 88 milhões de reais. Então, bem detalhado, né? Tô trazendo para vocês aqui. 88 milhões de reais é a proposta atual do John Textor para levar o Ryan para o Lyon, lá na França, né? O John Textor tem vários times de futebol, né? Tem o Botafogo, tem o Lyon na França, tem também times na, lá nos Estados Unidos. Então, o destino seria lá para o Lyon da França. Qual é a minha opinião sobre essa proposta? Minha opinião sobre essa proposta é que é uma proposta muito boa para um jogador que é uma promessa ainda, né? E é uma promessa diferente do que a gente viu em outras promessas, né? Você vê, no caso, por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui, né, meio forte, mas veja a promessa, por exemplo, o Robinho quando surgiu. O Robinho quando entrou no time principal do Santos, na época, cara, entrou arrasando. O Neymar entrou arrasando. Então, assim, o próprio, recentemente, né, o Endrick, né, do Palmeiras, toda vez que entrava arrasando, né? Fazendo gol em final de Libertadores, fazendo gols importantíssimos e tendo boas atuações durante o tempo que entrava no time do Palmeiras. Diferentemente do Ryan, que não aproveitou bem as oportunidades, não mostrou um bom futebol. Então, devido a essas entradas ruins que ele teve, essa oportunidade que ele não aproveitou, o valor dele claramente baixou. O Vasco tinha, no caso, como é que eu posso dizer aqui? O Vasco tinha uma esperança, né? De vender esse jogador com valor altíssimos, né? Porque ele é uma grande promessa do Vasco. Ele na base fazia chover na base do Vasco. Só que no profissional ele não desempenhou bem as oportunidades que teve. Para mim, uma das melhores atuações dele foi nesse jogo passado. Ainda bem que foi nesse jogo passado, que tem esses empresários e viu um bom futebol nele. Entendeu? Então, assim, é uma proposta que se eu fosse o Pedrinho, eu aceitaria de imediato. O Vasco vai precisar muito desses jogos do Nito Santos. É um campo bom, um campo grande, né? Então, assim, é um campo que é lá no Rio de Janeiro. Então, é um campo muito importante para o Vasco não ficar dependendo de brigas com o Fluminense e também com o, o Flamengo para jogar no Maracanã. Entendeu? Então já é uma dor de cabeça a menos pro ano que vem. Nós sabemos que a partir do final do ano, o Vasco vai ficar sem o campo do São Januário para jogar, porque vai entrar em reforma durante 3 anos. Então, pelo menos desses 3 anos, 2, nós já teríamos campo para jogar. Né? Já são 2 anos aí, já sem dor de cabeça. Até lá o Vasco vai se organizar e vai conseguir, talvez até renovar mais um ano. E, no caso, completar os 3 anos de jogos lá, né? Depende. Mas, para mim, é uma boa notícia. Lembrando que, com a saída do Ryan, se for concretizada, né? Já são 3 jogadores recentes que o Vasco tá, no caso, liberando, né? No caso, o Cleiton já foi embora, né? O Praxedes, que também já chegou ontem lá no CT, né? Do Caju, lá no Paraná, né? Para se apresentar para o Atlético Paranaense, fazendo exame médico e tudo. É muito provável que hoje o Praxedes já seja apresentado oficialmente pelo o time do Atlético Paranaense. E agora o Ryan. Né? O Ryan que, com essa proposta aí, seria, creio eu, um jogador mais caro que o Vasco já vendeu. Né? 88 milhões. Se não for o mais caro, tá entre.
Tá entre ali, os top 3. Eu acredito que seja o mais caro, seja essa venda de 88 milhões. Depois eu passo essa informação para vocês de certeza, beleza? Mas ainda sim, né? O Vasco tem ainda que enxugar um pouco mais a folha salarial, né? Já continuando com outros assuntos, o Vasco ainda tem, no caso, o Rossi, que não está sendo mais utilizado pela equipe do Vasco, né? Tem também, no caso, o Serginho, que já era para ter a consciência de ser vascaíno, né? De ser vascaíno, mas a ambição do jogador tá prejudicando o time. Tanto o Serginho como o Rossi, eles se dizem ser vascaíno, mas eles veem que não tem espaço mais no clube, sabe que o clube precisa liberar jogador para poder contratar outros que sejam mais úteis para o time, né? E eles estão se amarrando em um contrato péssimo que a 777 fez. Então, é, vem aí no caso o Gadamés, era para ter saído já também do Vasco, o Rossi e o Serginho. Para mim, esses três deveriam ter saído já do Vasco, né? Vamos ver aí se eles conseguem liberar esses três jogadores. Muita gente fala também do Zé Gabriel, mas entre esses quatro aí, para mim, pelo menos esses três já estaria bacana saindo. O Zé Gabriel, na minha opinião, ele ainda consegue ser um reserva ainda para o Vasco ali no meio campo, né, como volante. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo de hoje, pessoal. Se vocês concordam comigo, deixa aí nos comentários. Se não concordam com essa minha opinião também, deixa aí também, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, fui!